No último final de semana, entrou em vigor a Lei 14.112 de 2020, que alterou as regras para a recuperação judicial. Para entender um pouco essas alterações, como é que elas funcionam na prática, a gente vai convocar aqui o analista jurídico, doutor Ricardo Alfonsin, que está lá em Porto Alegre e vai nos ajudar a entender. Na prática, Alfonsin, explica para a gente o que muda para o produtor, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Boa noite. Boa noite, Petro. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Essa é uma novela muito antiga, né, que vem do acesso ao produtor rural à recuperação judicial. Especialmente o produtor rural pessoa física, que tinha que comprovar pelo Código Civil que ele entendido assim que ele tinha que estar inscrito na junta comercial. E como 95% dos produtores rurais trabalham na pessoa física no país e não tem a inscrição na junta comercial, praticamente o produtor rural pessoa física não tinha acesso à recuperação judicial. E vinha essa alteração da lei andando aí desde lá quando foi criada a lei 11.101 em 2005, que se procurava arrumar isso, decisões judiciais não impedindo a recuperação judicial de produtor rural, e assim fomos até chegarmos agora a essa alteração que entrou em vigor agora nesse final de semana pela Lei 14.112, que alterou a 11.101. Por essa alteração que entrou em vigor agora, nós teremos, então, o produtor rural terá que demonstrar, para pedir a recuperação judicial, que por seu registro contábil, pelo seu imposto de renda, pelo seu balanço patrimonial, que ele tem atividade há 2 anos. Ele comprovando que ele exerce atividade há 2 anos, ele então passa a poder requerer a recuperação judicial no momento de dificuldade para poder se salvar dessas dificuldades, podendo dar prosseguimento à sua atividade. A lei, então, teve suas alterações, foi uma longa discussão, eu tive a oportunidade de participar dessas discussões, e entre elas ficou determinado como exigência para o produtor rural, ele tem que fazer, então, essa comprovação nos 2 anos, e, além disso, ficou excluído da recuperação judicial dívidas que não sejam exclusivamente da atividade. Se ele comprou um apartamento na Vieira Soto, por exemplo, não entra na recuperação judicial. Então, são dívidas exclusivamente da atividade. Também aquelas dívidas do crédito oficial que já foram negociados por instrumentos que permitiam a negociação das dívidas também não entra na recuperação judicial, a não ser que ele não tenha conseguido acessar a esses parcelamentos. E, por último, se ele adquiriu terras nos últimos 3 anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, essa dívida de aquisição de terras não entraria também no processo, ou seja, evitar que haja uma fraude, a pessoa compra já programando uma recuperação judicial, então isso aí não entraria. E também possibilitou ao produtor rural, tanto pessoa física como jurídica, um processo simplificado, né, a exemplo da micro e pequena empresa, onde ele terá uma condição especial aí até para quem deve até 4.800.000. Então teria um processo simplificado, não tanto quanto eu gostaria, eu propus um valor mais alto de 10 milhões, 10 anos para pagar, mas ficou reduzido a 3 de prazo e a 4.800. Mas, de qualquer maneira, resolve, de certa forma, um grande número de produtores, e daí para adiante, quem sabe vamos conseguir outras modificações que melhorem a situação. Mas o fato é que, a partir de agora, então, o produtor rural, pessoa física, tem essa condição de requerer a sua recuperação judicial para pagar numa proposta que ele venha a fazer ao juiz. O juiz vai conceder um prazo para que ele apresente os documentos, e daí tem 180 dias de prazo para começar o pagamento, várias coisas que poderão acontecer, e ele terá, então, uma condição de renegociação de débitos e se manter na atividade. Muitas coisas não entram. CPR, que também nós tentamos CPR mesmo com uma situação de força maior, o
caso fortuito, que entraria, foi vetado pelo presidente da República. Okay. Então, tem muitas coisas ainda para ser lutado e conseguirmos aí no futuro. Mas já foi um grande avanço. Sem dúvida. E os produtores devem se informar junto aos seus advogados de o que ele pode fazer no momento de premência aí para sair do problema e acessar, então, a recuperação judicial. Muito bem. Com você, então, Pedro. Muito bem explicado. Boa noite, Alfonsinho.